Oi, gente, tudo bem? Demorei um pouquinho aqui, né, para gravar esse próximo vídeo, como eu tinha prometido, para falar um pouquinho sobre a técnica do Reiki, né, e como ela influenciou positivamente a minha vida, tá? Então, eu vou começar explicando o que é o Reiki na a estrutura da palavra, tá? E ela é formada por dois radicais, Rei e o Ki. Rei, ela é a sabedoria universal, tá? A significação dela. Sabedoria universal, fonte primeira, o todo, certo? O Ki é a nossa força vital, individual, a nossa energia vital, certo? Então a gente pode dizer que é um processo de encontro dessas duas energias quando nós somos iniciados na técnica, tá? E como é que é essa técnica, né? Como ela funciona? Ela canaliza a energia vital do universo para que a gente repasse a algo ou alguém através das nossas mãos. Tá? Nós viramos um canal receptor dessa energia para a gente enviar beneficiando algo ou alguém, tá certo? E qual é o objetivo da técnica, né? O objetivo dessa canalização, dessa energia e desse repasse energético é realizar uma limpeza, desbloquear e equilibrar os nossos centros de força, que são chamados de chakras, tá certo? E eles fazem parte do nosso sistema. Quais são os benefícios do Reiki para a nossa vida? E aqui eu vou botar, né, poucos, mas são inúmeros, tá? Alívio do estresse, melhora da ansiedade, melhora do padrão de sono, tá? E ajuda a fazer desbloqueios emocionais, tá? Isso bem basicamente falando, tá? Dentro do universo que o Reiki propicia para quem recebe e para quem é iniciado, tá? E aí, com isso, a gente promove um bem-estar e uma saúde geral, né, do nosso físico, do nosso emocional, do nosso mental, né, trazendo aí um maior equilíbrio para o nosso dia a dia. Tá? Além disso, quando a gente usa certas meditações que são ensinadas no Reiki, né, junto com os símbolos canalizados da técnica, com Mikao Usui na época, a gente consegue aprimorar o nosso ser. Tá? Isso quando a gente está aberto a isso, né? E aí a gente tem um ganho muito grande no autoconhecimento, né? E uma transformação profunda em nós. E aí a gente consegue promover, desculpa, uma transformação, inclusive das pessoas à nossa volta, né? Que eu acho que esse foi o objetivo maior de Mikao Usui, né? Quando ele começou a disseminar essa técnica, né? E a tentar mostrar para as pessoas da época como ela era transformadora, qual era o poder transformador do Reiki, como ele havia transformado a vida dele também, né? E aí um pouquinho assim de como o Reiki ele modificou, né, a minha vida foi assim, primeiro ele entrou na minha vida de forma assim bem como uma avalanche, tá? Claro que cada um tem um tempo, cada mestre também sugere, né, um caminhar, né? Eu também tive essa orientação na época, né? De ter uma caminhada, né? E de entender todo o processo, mas foi muito rápido para mim, porque eu sentia essa necessidade de. É como se eu tivesse fome daquilo,
tá? E aí, a técnica do reiki, né, quando eu me iniciei, quando eu fiz a primeira iniciação, eu já senti muitas transformações, né? Principalmente em relação à limpeza, né, desbloqueios energéticos, e aí a gente chama os efeitos disso de catarse. Eu tive algumas catarses, não muito profundas, mas eu tive algumas, como diarreia, né, choros incontroláveis, quando eu fazia a autoaplicação, né, quando a gente passa por 21 dias, né, de assentamento energético, de entendimento daquela energia que tá chegando, né, em maior quantidade, né, a gente recebe essa energia normalmente, a gente não precisa ser iniciado no reiki, mas quando a gente é iniciado, é como se a gente fizesse uma sintonia maior e tivesse uma abertura maior desses canais, tá? De entrada e passagem dessa energia, tá? E aí, logo que terminaram os 21 dias, eu já senti a necessidade de ser iniciada num segundo nível, né, para aprofundar um pouco mais esses conhecimentos, né, porque foi bem transformador, principalmente a nível físico, né, no primeiro. E aí eu falei assim, nossa, é uma oportunidade muito grande de eu conseguir olhar para essas questões que já vinham vindo à tona, né? Porque eu já trabalhava energeticamente é, com a espiritualidade, né? Então, o reiki veio depois de eu me descobrir médium e logo em seguida da iniciação, e principalmente da segunda iniciação, a minha mediunidade, ela abriu ainda mais, né? Eu já era uma médium de efeitos, tá? Físicos principalmente, e isso aumentou, intensificou com a iniciação do reiki, principalmente com a segunda iniciação, né? E aí foi bem diferente da primeira, né? Onde eu senti uma série de outras coisas, mas principalmente dessa abertura de mediunidade, né? Eu comecei a bilocar, né? Então eu estava aqui fazendo o trabalho do reiki, né, na época eu trabalhava numa casa, né, que oferecia esse tipo de trabalho, e aí eu estava aqui fazendo reiki na pessoa, daqui a pouco eu tava me vendo dentro da casa da pessoa, né? E aí isso para mim foi tudo muito novo, né? Mas também foi bem gratificante, né? Enfim, e aí eu comecei num processo também é, vamos dizer assim, de aprofundamento, né, para dentro, né? Eu comecei a olhar mais para dentro e a tentar entender certas coisas que eu sentia e que a gente traz com a gente, né? E, e eu vou dizer que eu ainda não parei, né? Eu tenho de iniciada na técnica aí por volta de uns 12 anos, mais ou menos, de 12 a 15 anos, não sei precisar, assim, mas é por volta disso que eu tenho de iniciada na técnica Reiki, e o processo de autoconhecimento não para, tá? E parece que quanto mais a gente vai se liberando, mais coisa vai vindo à tona, né? Porque são momentos onde a gente já está preparado para fazer essa liberação, né? Para, primeiro, entender aquilo que a gente carrega e, segundo, conseguir se liberar daquele bloqueio, daquele trauma, ou seja lá o que for que esteja impedindo o nosso crescimento e a nossa evolução aqui no planeta Terra. Tá? E é isso.
E eu convido vocês, né, a conhecerem um pouquinho da técnica, né, que eu vou começar a trazer aqui algumas coisas que a gente pode fazer juntos, mesmo que a pessoa não seja iniciada, a gente pode trazer algumas coisas para a gente poder experienciar um pouquinho, né, dessa energia. E para um próximo vídeo eu quero contar um pouquinho o momento que ele entrou na minha vida e qual tinha sido, né, a minha caminhada até ali, e os meus questionamentos, e enfim, só para vocês me conhecerem um pouquinho. E aí eu vou começar a trazer mesmo alguns conteúdos, né, pertinentes ao meu dia a dia e à minha prática, tá bem? Muito obrigada por vocês estarem assistindo. E não deixe de compartilhar também o que vocês sentem, se vocês já conhecem a técnica, se vocês já tiveram algum tipo de experiência, vai ser muito bacana trocar com vocês, tá? Um beijo.